E vamos para o nosso próximo quadro, é o Ligando Cristo. Neste quadro a gente pega alguns momentos da série e tenta vê-los à luz da vida e obra de Cristo Jesus. O primeiro momento aqui que a gente quer refletir é sobre quando Randall é adotado. E a gente vê que há nas escrituras esta imagem de adoção. Então eu queria perguntar para você, Vitor, qual que é o processo de adoção de alguém dentro da família de Deus, comparando aqui então esse momento, né, que Randall teve ali na família Pearson e dos filhos de Deus sendo adotados na família de Deus Pai, né? Então, a adoção na família de Deus é um processo muito lindo, né, muito especial. E a gente tem que entender que, como a Bíblia fala, né, por natureza nós somos filhos da ira, por natureza nós não somos filhos de Deus, né? Mas o mecanismo pelo qual Deus nos acolhe em sua família é através do sacrifício de Cristo, né, que morreu para tirar o nosso pecado e colocar sobre nós a justiça dele, né? Ele tomou sobre si o castigo do nosso pecado para que a gente pudesse receber a justiça dele, e recebendo a justiça dele, nós temos, como fala a Bíblia também, o poder de sermos feitos filhos de Deus através dos méritos de Cristo, que coloca isso sobre nós de uma maneira maravilhosa, de uma maneira muito graciosa. E nisso nós somos recebidos na família de Deus, nós temos Cristo como nosso irmão, e é uma coisa assim que eu acho que a gente nunca pode levar como se fosse coisa pouca, né? É uma coisa muito preciosa que o Senhor faz, e como é bom a gente poder pertencer à família através aí da adoção de filhos por Cristo Jesus. E assim como o Jack, ele amou a Randall, né, antes de Randall saber o que era amor, saber que fazia realmente parte da vida ali daquela família, nós também somos amados anteriormente, né? Deus nos ama primeiro, por isso nós somos adotados na família dele, para sermos filhos dele. Isso é realmente maravilhoso. Wesley, o Vitor falou sobre a justificação, né? E de como depois de entendermos esta justiça através da vida de Cristo Jesus, a gente passa a ser adotado. Mas como funciona a compreensão de que agora somos da família de Deus? Agora entendemos esta justificação? Então, né, Cleiton, como o Vitor bem disse, né, a Bíblia fala que nós somos filhos da ira, né, fomos concebidos em pecado. Existem vários textos, né, que falam dessa forma. E bem como você disse também, o amor de Deus por nós, né, nessa condição é uma coisa maravilhosa, né? Tipo, uma coisa inexplicável que está muitas vezes fora do nosso entendimento, né? Como que Deus, em todo seu poder e sabedoria, poderia vir amar a nós, né? Somos pecadores, somos falhos e não temos mérito algum, né, de sermos alvos do amor de Deus. E é muito lindo isso, porque o que confirma agora, né, que nós fazemos parte da família de Deus é a nossa fé em Cristo Jesus, né? O Vitor bem disse, né, da justificação, né? Somos justos, feitos justos, né, agora por causa de Cristo. E a fé que opera em nós, que Deus nos deu, é aquilo que nos dá certeza agora de que nós fazemos parte da família de Deus, que Deus nos ama, de que somos filhos dele. E isso é uma coisa maravilhosa, é uma das coisas que mais me agrada, né, na teologia como um todo, né? Entendermos que nós não éramos nada, nós não merecíamos nada, e Deus nos amou dessa forma, e agora nós fazemos parte da família de Deus. Muito bem, e assim como o Randall também chegou uma hora que ele se viu parte daquela família, ele entendia, portanto, que ele era filho da Rebecca e do Jack, ele devia obediência a eles, devia realmente fazer parte daquela família, né? Miller, nesse sentido, a gente também, depois de adotados na família de Deus, temos responsabilidades. Assim como o Randall, ele entrou no estilo de vida, poderíamos dizer assim, dos Pearson, nós também, quando estamos na família de Deus, temos diretrizes a seguir, né? O nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou orientações bem claras sobre como deve ser o nosso proceder e, portanto, devemos agir de acordo à família de Deus. Uma das características muito claras na nossa vida cotidiana é conhecer a família por completo. Quando alguém diz, né, nossa, aquela família é muito legal ou aquela família é problemática, nós sabemos que o seio familiar é muito importante e influencia de maneira direta a atuação das pessoas na sociedade. E na família de Deus também é assim. Se nós pertencemos pela fé, porque Deus nos amou primeiro, à família de Deus, portanto nós devemos caminhar
como filhos de Deus. E essa que é a questão. Dentro de muitas diretrizes que devemos seguir para a glória de Deus, porque nós somos gratos a Ele sobre tudo que Ele fez por nós, mesmo sem merecermos, é uma delas a missão. Então é dizermos às pessoas, viu, eu fui adotado e há a possibilidade de adoção por parte do nosso Deus Todo-Poderoso às pessoas que Ele amou. Então o cristão deve propagar essa mensagem. O que Paulo diz que é Jesus Cristo e a sua obra. Jesus como o Deus que se encarnou e morreu pelos nossos pecados e a obra dele que é exatamente a sua entrega, o sacrifício substitutivo. Então como filhos de Deus nós devemos sim andar como Jesus andou e pregar essa adoção que é feita única e exclusivamente por Jesus. E ainda falando então sobre seguir os passos de Cristo, sobre sermos irmãos dele e termos ele como nosso primogênito, como nosso exemplo. O segundo tema aqui que a gente quer trazer no Ligando Cristo, entendendo ali o perdão que o Randall dispensou a William, né, depois de conhecê-lo, ele chegou meio bravo, né, para falar com o William ali, mas depois ele acabou não só perdoando a ele, como também cuidando dele. A questão é que nós também temos esta responsabilidade como cristãos de seguir Cristo até mesmo na maneira que a gente ama o próximo, que a gente perdoa o nosso próximo. É por isso então que a gente deve amar o nosso próximo, né, Wesley? Exatamente, né? A Bíblia ela é bem clara, né, nesse sentido. As pessoas elas geralmente gostam muito, né, de citar, né, os mandamentos de Cristo, né, dizendo sobre o amor ao próximo, como ele fala, por exemplo, né, no Sermão do Monte. Só que eu me lembro também daquele texto que eu já citei aqui outras vezes, né, que é o de 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e, portanto, nós devemos dar a nossa vida para o próximo. É bem como eu disse anteriormente. Poxa, Deus nos amou quando nós não éramos merecedores do alvo do seu amor. E agora que nós fomos amados por Deus, agora que nós fazemos parte da sua família, que a sua graça nos alcançou, cabe a nós, no nosso papel de gratidão a Deus, demonstrar esse mesmo amor para as outras pessoas. Poxa, o que de tão ruim alguém possa nos fazer que é pior do que aquilo que nós fizemos contra Deus, né? Que nós pecamos contra a sua santidade, contra a sua majestade. Poxa, isso deveria nos constranger a querer cada vez mais agir com compaixão e com amor para as pessoas que estão à nossa volta, para que através disso elas possam ver Cristo em nós e assim testemunhemos daquilo que Deus já fez em nossas vidas. É justamente aí que entra as ordenanças, né? Amai os vossos inimigos, também até aqueles que nos fazem mal, realmente devemos amá-los até mesmo nesses momentos. E Miller, e se a gente não quiser seguir essa ordem? Se a gente quiser simplesmente dizer, olha, eu sou filho de Deus, fui adotado, mas eu não vou dispensar amor ao meu próximo? Nós temos diretrizes, recebemos a nosso guia, nós sabemos como agir e exatamente por amar ao próximo nós seríamos conhecidos como filhos de Deus, que pertencemos à família de Deus. Então, é como o próprio Senhor Jesus disse, que nós seríamos conhecidos quando amássemos uns aos outros. Então, é um tanto quanto contraditório. Como é que você se diz parte da família de Deus e não consegue viver de acordo com a família de Deus? Assim como Deus nos amou primeiro, nós também devemos amar o próximo. E como, Vitão, esse amor que deve ser manifestado, como o Miller disse, né? Não tem como a gente ser conhecido como discípulo de Cristo se a gente não se amar. Como esse amor se manifesta na igreja local? A igreja local é um dos principais campos que nós temos que entender de atuação do amor que Deus dispensou sobre nós e que nós devemos dispensar aos outros, né? Claro que nós devemos cuidar de todos e devemos amar a todos, mas a palavra nos ensina que primeiramente aos da fé, né? Então a gente tem sim que amar as pessoas que estão na nossa comunidade, servir essas pessoas através daquilo que o Senhor confiou a nós, de dons, de talentos, de bens, de tempo, de tudo que a gente tiver ao nosso dispor, a gente tem que usar, sim, para servir a nossa família da fé de uma maneira que glorifique ao nosso Senhor Deus. Falando sobre essa questão de termos o exemplo de Cristo e aplicá-lo em nossa vida, para realmente sermos conhecidos como discípulo dele, a gente vê aqui que na série os filhos, amigos do Jack, tinham ele como exemplo em alguma área, né? No entanto, em outras áreas ele não era exemplo, afinal ele era imperfeito, ele tinha suas limitações. O que a gente não encontra em Cristo Jesus. Cristo é um homem perfeito, Cristo é o nosso exemplo em todas as questões. Miller,
os filhos de Jack tentavam segui-lo em todas as coisas, né? E a gente consegue seguir a Cristo em tudo? Bom, Cleiton, você mesmo disse que Jesus, a diferença de Jack é perfeito, né? Sim. Então, por este motivo, nós não conseguimos caminhar nos mesmos passos de Jesus de maneira plena, porque Deus é perfeito. O próprio Jesus era Deus. Então, não há como criaturas, né, ainda mais corrompidas pelo pecado, plenamente estar ao passo de Jesus. É uma heresia até um tanto quanto forte nos dias de hoje, nós podemos dizer, dizendo que nós somos como Deus, ou nós somos como Jesus. Calma, amiguinho, você tá um pouco perdido na relação entre o Deus criador de todas as coisas, transcendente à criação. Você é um leãozão. E nós. Você é um leãozão? Poxa vida, me desculpa, meus amigos, mas a Bíblia não nos ensina dessa forma. Então, como é que nós entendemos isso? Nós sabemos que somos corrompidos pelo pecado, mas nós sabemos que por meio do Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele nos leva a agir de acordo com a sua vontade. Porque por nós mesmos, iríamos pelo caminho contrário à vontade de Deus, né? Nós seríamos, como éramos antes, rebeldes. Mas não, agora com o Espírito Santo, nós podemos nos dirigir a Deus e caminhar nos passos de Jesus de maneira, claro, como pessoas que dependem totalmente das mãos do Deus Todo-Poderoso. Porque por nós mesmos somos corrompidos e caídos por conta do pecado. Ô Vitão, os filhos do Jack, né, eles tinham as lembranças, né, eu acho muito legal isso aí também, né, como a família ali criava memórias, criava rotinas, criava lembranças, e essas lembranças os marcaram muito, fazendo com que eles pudessem seguir esses exemplos, essas lembranças, e aplicá-las em sua vida. A gente tem, não lembranças, mas nós temos a palavra de Deus. E ela está aqui para a gente segui-la e vivermos com aquilo que temos em mãos, né? Exatamente, Cleiton. É muito confortante saber que o Senhor, ele nos deixou a palavra inspirada pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus, e que na palavra nós temos tudo que a gente precisa para saber como viver a nossa vida aqui, né? A gente tem as coisas mais claras, mais importantes, reveladas de uma maneira mais clara, e as coisas que são secundárias também são reveladas, mas por vezes tem uma interpretação mais difícil, mas o que é importante a gente saber da vida está muito bem escrito na Bíblia, de maneira clara, é repetido, é especificado. Então, sim, a Bíblia ela é o suficiente, ela é o manual que pode nos guiar pelos caminhos da vida de maneira a glorificar o Senhor em tudo que a gente fizer. Beleza, a Bíblia é nossa única regra de fé e de prática, tudo que a gente precisa saber sobre como agradar a Deus e fazer sua vontade está na própria palavra de Deus. Mas Wesley, tem coisas que parece que a Bíblia não especificou, não deixou tão claro, como por exemplo, a gente está num programa aqui, o Mente de Cristo, que a gente assiste série, a gente assiste filme. A Bíblia ela não especifica coisas como, você não pode assistir Naruto, você não pode assistir série, você não pode assistir tal coisa e tal, você não pode ir ao cinema. E sobre essas coisas, assim, que a gente acaba afunilando muito, especificando muito, e muitas vezes as pessoas colocam desculpas em seus procedimentos, dizendo, olha, a Bíblia não especifica se eu posso ou não fazer isso. Como a gente segue numa situação dessa? Realmente, a Bíblia não fala nada sobre filmes, séries, até porque seria anacronismo, né? Seria muito estranho se ela falasse especificamente sobre essas coisas, né? E, como você mesmo disse, tem muitas coisas, né, que a Bíblia não fala sobre, né? Mas, de forma geral, ela nos deixa bons princípios, né? De como a gente deve nos relacionar com esse tipo de coisa. Além dos princípios que ela nos dá sobre coisas específicas, ela nos dá um padrão geral relacionado à nossa motivação do porquê fazer as coisas, né? Então é sempre bom a gente pensar, poxa, por que eu estou assistindo tal série? Por que eu estou assistindo tal filme? O que isso reflete na minha relação com Deus? Deus está sendo glorificado nisso? Eu estou aprendendo alguma coisa que me leva para mais perto de Deus ou não? É muito bom a gente ter essa consciência e pensar nesse tipo de coisa quando a gente consumir qualquer tipo de entretenimento, né? Não só filmes, séries e jogos e tal, mas isso é uma coisa que a gente pode levar para a nossa vida toda, né? Em todas as áreas da nossa vida, é sempre a gente bom pensar se estamos glorificando a Deus com aquilo que estamos fazendo ou não. E isso é uma coisa que a Bíblia deixa muito claro, né, em vários textos. Tudo aquilo que for bom, agradável, tudo aquilo que for puro, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso, exatamente. Então, nessas questões a gente precisa passar por esse filtro, para a gente poder consumir arte de forma que glorifique o nosso Deus. E se tem algum momento que você acha que na série te lembra
a vida e obra de Cristo Jesus de forma redentiva e redimida, deixa aqui nos comentários para a gente saber a sua opinião e também saber o que você pensa acerca de tudo isso aqui. Eu quero agradecer muito vocês que estiveram aqui com a gente, você que acompanhou o nosso programa. Não se esqueça de continuar acompanhando, não se esqueça de divulgar esse programa para mais pessoas, para que mais pessoas tomem conhecimento acerca de tudo isso. Miller, diga suas últimas palavras aí, meu irmão. Tá certo, Cleiton. Muito obrigado por estarmos uma vez mais aqui, né? Lembrando que se você não assistiu This Is Us, por favor, assista. A primeira temporada é lindíssima e depois ainda continua melhor ainda, só melhorando. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E se não chorar ao assistir a primeira temporada, alguma coisa tá errada, né? Com certeza, você não tem coração caso você não derrame uma lágrima com This Is Us. E você, Wesley, diga suas últimas palavras aí pra gente. Eu quero agradecer também, né, igual o Miller fez, né, de estar aqui conversando com vocês. Reitero as palavras dele, né, se você chegou até aqui, assistiu todos os vídeos, passou esse tempo todo com a gente, mas não assistiu This Is Us, poxa, assista, dê a chance a você mesmo de usufruir dessa obra tão bela. Não garanto as próximas temporadas, não põe minha mão no fogo, mas a primeira e a segunda eu sei que são muito boas, tem ótimas coisas que a gente pode tirar de lá. E diferente dos meus amigos que estão aqui falando o tempo todo de choro, eu não chorei durante assistir a série, enquanto assisti a série, mas de qualquer forma a série é muito boa, gente, é muito boa. Coração peludo, mano. Nenhuma vez? Não, você não chorou nenhuma vez, na moral? Não choro nesse tipo de coisa, né? Eu comentei lá no começo você morreu. que eu me emociono, mas eu não chego a chorar, não. Você morreu. Você está morto. Nossa, Então, você morreu. Vou fazer teu atestado de óbito, vai chegar aí quando correr pra sua casa. Doutor Vitor. Não, vou mentir pra vocês não chorei não, mas ela é muito emocionante de qualquer forma. Eu acho que ela toca bem assim, igual eu comentei, né? Eu sempre que assisto ela saio muito motivado, né? Ser uma pessoa melhor, um marido melhor, um homem melhor. E eu gostaria que mais pessoas também sentissem, né? Isso que eu sinto quando eu vejo a série. Por isso que eu recomendo ela sempre pros meus amigos, as pessoas que eu converso e tal. Não, é isso aí, cara. Ele se emociona de outras formas. Relaxa, galera, né? E, Vitão, cara, valeu aí por estar com a gente. Diga as suas últimas palavras aí pro pessoal. Não tem como falar coisa diferente do que meus amigos já falaram. É bem isso mesmo. Se você não viu, assista. De coração, é muito bom, é muito interessante, é muito mais do que um entretenimento. O Júnior falou muito bem, é uma série que quando você assiste, você fala assim, nossa, você é um marido melhor. Se você tem um filho, você fala assim, nossa, você é um pai melhor. Se você é filho, você fala, nossa, você é um filho melhor. É uma série que inspira a gente a ser melhor. Eu acho que é muito construtiva, não deixe de assistir se você não assistiu, vale muito a pena, vai ser um investimento muito bom do seu tempo, eu garanto, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus. Bom demais, gente. Este foi o Mente de Cristo sobre This Is Us. Faço das minhas palavras as palavras dos meus amigos. Que Deus abençoe todos vocês e até uma próxima.